Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui no Centro de Mídias da Educação de São Paulo para mais uma aula de matemática para o 6º ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir essa aula. Hoje vou conduzir sozinho, tá bom? Aconteceu um imprevisto aí com o Tony, tá? E ele não pôde estar aqui, mas a gente está na capital do estado de São Paulo, né? Então tudo aqui é muito imprevisível, tá bom? Tá? Vamos começar a nossa aula? Beleza, então, tá? 6º ano do ensino fundamental, olha lá o que vai acontecer, tá? Colocamos aqui a habilidade que a gente vai desenvolver hoje, é a EF06MA 06, que trata da resolução e elaboração de situações problema que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor, reconhecendo números primos, múltiplos e divisores. Os objetos de conhecimento são os fluxogramas para determinar a paridade de um número natural, múltiplos e divisores de um número natural, números primos e compostos. Lógico que tudo a seu tempo, né, devagarzinho, são muitas coisas, né? E esse conceito todo, eles foram desenvolvidos no decorrer dessa sequência de aulas que foram trabalhadas aí pelo professor Tony. Essa aula, ela não é inédita no sentido de ter sido dada, mas ela é inédita no sentido desse professor trabalhar essa aula que já foi trabalhada anteriormente aí pelo professor Tony, tá? Ontem a gente explicou direitinho para vocês essa questão, né, que algumas cidades aqui da região metropolitana, tá, e algumas eventuais aí do interior também decretaram feriado. Então a nossa proposta é que a aula seja ao vivo, né? Inclusive para essas cidades, né, que não tiveram o feriado, e a gente trabalha aulas que já foram desenvolvidas anteriormente, tá? Mas dando um temperinho diferente nela. É essa a ideia. Explicado? Tá? Vamos começar? Então vamos lá. Tá? O que aparece aí para vocês? Essa é a famosa tábua de Pitágoras. Mas se a gente pudesse resumir essa tábua de Pitágoras, né, ela está num conceito de algo que vocês conhecem muito bem, que é a famosa tabuada. Então aqui eu escolhi a linha 6. E aí o que você percebe? Aparece aqui, ó, na primeira coluna o 1 e aparece o número 6. Na segunda coluna o 12, na terceira o 18, na quarta o 24 e assim por diante. Existe alguma semelhança com algo que você conhece? Certamente, tá? Certamente isso acontece, tá? E aí vamos tentar mais uma vez, tá? Olha lá o que vai acontecer. Apaguei o 6, fui lá no 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Tem uma relação com algo bem conhecido de vocês, né? Ou seja, a tabuada, não é isso? Vamos continuar? Tá? E aí o que acontece? Olha lá, o 4 e o 8, tá? 4 e o 8, 4, 8, 12, 16, 20 e por aí vai, sempre relacionando o quê? A linha, tá ok? Olha lá, a linha com a coluna. Então, perceba que aqui a gente vai ter o quê? A própria relação da tabuada. Olha lá, 1 vezes 4 ou 4 vezes 1, tá ok? 2 vezes 4 ou 4 vezes 2, 8. Ou seja, é muito familiar para todos vocês, concordam? Sim ou não? Tá? E aí o que acontece? Aparece a tabuada, tá? E aí a gente desenvolve, trabalha de uma forma bastante comum, tá? Aí na sequência aparece o 8 e a relação é rigorosamente a mesma, né? Vamos lá na outra ponta, né? Se eu pegar aqui, ó, o 8, tá? E for lá na coluna do 10, ó, então eu vou ter 8 vezes 10, 80, ou 10 vezes 8, 80 também, depende de onde você olha, tá? Então, a tábua de Pitágoras nada mais é, ou ela poderia se resumir a uma tabuada também, tá? Professor, isso é eficiente para aprender tabuada? Muito, muito eficiente. Porque o que acontece? No meu tempo de escola, né, a gente usava aquele método tradicional, cansativo, né? O professor queria, né, estava meio bravo lá, faz 10 vezes cada tabuada. Não é? Quem nunca passou por isso, né? Os mais antigos. Hoje isso aí não existe mais. Né? Mas a ideia é essa. E hoje não, né? Toda vez que você consegue identificar e olhar essa tábua de Pitágoras, aí você cria um conceito e busca rapidez e eficiência na hora do cálculo. Tudo bem? Tá? Olha lá a sequência, aqui está ela completa, eu vou limpar. Tá, ok? Limpar aqui para vocês perceberem. E aí o que você vai perceber? Que nada mais é, tá, okay? Que a tabuada que vai do 1 até o 10, tá? E ela se resume basicamente, tá? A isso, tá? Sem muitos problemas. Tudo bem? Olha lá na sequência. Vamos continuar? Mas aí é o seguinte, você conhece algum número que multiplicado por qualquer outro sempre dará o mesmo resultado? É uma pergunta, tá?
Um minutinho para vocês responderem, tá? Um minutinho e a gente já retorna, tá bom? Aí o hábito já ia chamar o moderador, mas não está aqui, mas de boa, tá bom? Tá? Professora Cibele, dando um bom dia aqui para a gente, inclusive para a equipe de produção. O professor Tony chegou, tá? Lembrando que está em São Paulo. Em São Paulo tudo é imprevisível, né, Tony? Tá? Pois é, tá? Então aqui a gente tem um bom dia do sexto ano lá do João Otávio, tá? Tá lá com a professora Cibele. E ele disse o 0. Beleza, tá? A professora Sabrina está lá com os alunos da escola Tufi Madi, lá em Mirassol, e falou, né, os alunos número 0 também, tá? Professora Luana Gonzaga, lá da PEI Otaviano Soares de Albuquerque, em Pedro de Toledo, tá? E ela colocou o número 1, apareceu o número 1 aqui também. Mas será que é verdade? Será que esses números aí, eles têm alguma relação? O 0 é fato, tá? Mas será que o 1 acontece mesmo isso, tá? Então, ó, será que você conhece algum número multiplicado por outro sempre dará o mesmo resultado, tá? Olha lá o que acontece. Vamos pegar o 0, tá? O 0 vezes o 2, tá? Será o próprio 0, ou seja, o mesmo resultado. O 0 vezes o 7 será o próprio 7. 0 vezes 102, 0 vezes 1.276, 0 vezes qualquer valor, tá? Então, a gente sempre vai ter o quê? Que o 0, tá? É o número natural, que ao ser multiplicado por qualquer outro número, tem sempre como produto o número 0. Sempre. Ah, professor, mas e o 1? Tá. O 1, o que acontece? 1, se você multiplicar o número por ele, o número por 1, qualquer número por 1, vai dar sempre o mesmo resultado. Ou seja, não vai dar 0. Tá? Então, é essa a ideia aqui. Tudo bem? Múltiplos e divisores, tá? Parte 1 aqui. Isso aqui o professor Tony, né, desenvolveu especialmente aqui para o centro de MITS. Vamos criar conjunto dos múltiplos naturais de outros números? Pode ser? Tá? Um minutinho para vocês mandarem aí para a gente os múltiplos de 12. Beleza? Um minutinho e a gente já retorna. Bom dia a todos, cheguei aqui já moderando, Osmar, obrigado aí pela contribuição. Imagine. E já quero mandar um abraço para a Pre Visconde de Leopoldo, em Santos, né?
com o aluno Vitor Hugo, né, que mandou aí a resposta 0, né, da questão Sim. anterior. Boa. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Peraí, gente, que eu cheguei no susto. Bom, a professora Fábia Carol, né, indicou pra gente aqui, ó, 012, ela colocou 14, mas acho que foi erro de digitação, né? 24, 36, 48, 60, entre outras respostas aqui, né, Osmar? A maioria respondeu corretamente, alguns esqueceram de colocar o 0, né? Ah, o 0, o velho e famoso zero. Apresentamos aí para vocês, portanto, os múltiplos de 12. Bastante comum, né? O pessoal, né, trabalha, os professores trabalham isso com muita insistência, vamos dizer assim, eu mesmo, ou nós mesmos, quando estávamos em sala de aula, a gente trabalha muito essa questão aí. Tá? Cabe reiterar a questão aqui de quem? A questão do zero, muito, muito importante, né? Porque o zero ele acaba sendo um múltiplo natural de qualquer, ou de todo número. Então, a gente tem que tomar certos cuidados. A gente está habituado, né, Tony, com aquela questão, só existe tabuada até o 10, né, prof? Não. Tá? Você pode fazer a tabuada do 11, do 12, do 13, do 526. Tá? É lógico que quando você pega do 0 até o 10, o que acontece? Tá? Você está desenvolvendo, você está fundamentando, trabalhando todas as outras, né? Porque aí você está multiplicando todos os números naturais. Né? Então, esse trabalho aí, quando você está multiplicando, fazendo a tabuada do 12, ora, naturalmente você está usando o 1 e o 2. Multiplicado, aí naturalmente por 1, 2, 3, 4, enfim, por qualquer outro número, ou seja, do 0 até o 10, você fez uso de todos os números naturais sendo multiplicados. Então, a gente precisa quebrar um pouquinho esse mito, não existe tabuada. Não, tabuada é um formalismo para você encontrar a multiplicação, muito eficiente, muito eficiente, tá? No decorrer da nossa vida, tudo bem? Nossa rotina. E aí, o que você percebe, né? Que a ideia da tabuada está relacionada diretamente ao conceito de soma. Não é? Então, acontece, eu sempre tinha uma teoria, né? Por que você aprende primeiro a somar? Aí que você chega lá, né? Porque assim, normalmente se tem dificuldade para trabalhar a tabuada no começo, né? E aí você tem que usar estratégias diversas, inclusive dizer que não, você soma bem? Eu somo. Poxa, então tabuada, na realidade, é uma soma, né? Então, a gente soma esse fator fixo aqui, né? E aí você sempre consegue identificar. E, naturalmente, aqui essas reticências indicam aí que não para no 84. Múltiplos de 15. Tranquilo. Vamos subir. 0, 15, 30, 45. Aí tudo que envolve 5 é mais fácil, né? É bem mais tranquilo. É mais tranquilo. Não pode esquecer o 0, tá? Então tem que tomar cuidado. E eu insisto, não acaba lá no 105, continua aí infinitamente. Posso abrir um parênteses? Por favor. Eu acho que é até interessante essa ideia, né? Porque normalmente quando a gente pensa na divisão, por exemplo, né? A gente imagina que tem que fazer toda aquela tabelinha lá, por exemplo, você falou lá do 505, né? Em vez de fazer 0 vezes 505, 0, 1 vezes 505, 505, 2 vezes 1010, a gente pode ir pulando de 505 e 505. Pode. E essa ideia ajuda na divisão. Exatamente. Porque você pode montar os múltiplos no número que está na chave lá e aí fica muito mais fácil de dividir, porque você já vai ter os resultados prontos. A gente falou no começo da aula, né? Inclusive você que preparou a aula, da ideia da tábua lá do Pitágoras. Que na realidade se resume a um princípio multiplicativo, é uma tabuada vertical e horizontal, né? A gente estava até falando que quebra um pouco aquele paradigma daquele mecanismo de tabuada tradicional, né? 1 vezes 2, 2 e assim por diante. Cansativo, né? E que antigamente servia de castigo. A ideia de sequência é mais interessante, mais divertida, inclusive. É verdade, né? Servia de castigo para o pessoal, né? Sim. Tá? Olha lá, os múltiplos de 20, aqui reiterando a existência do 0. E aí, lógico, quando você trabalha com 20, poxa, você associa com 2, né? Né? Preciso fazer de 20. Não, 2, 4, 6, 8, 20, 40, 60 e assim por diante. É verdade, acrescenta o zerinho. E aí acontece, você vai ganhando experiência, você vai ganhando ritmo, né? Vamos dizer assim, um know-how, malícia, né? Na hora de resolver. É bom, né? Atividades matemáticas aí vai ficando expert no assunto. Beleza? Natália iniciou por indicação médica um tratamento para tosse. O médico prescreveu uma dose de xarope a cada 4 horas. 4 horas. Considerando-se que Natália tomou a primeira dose às 8 horas da manhã, grifo, tá? Quais serão os horários que ela deverá administrar as próximas doses até o final do dia? 2 minutinhos, Tony? 2 minutinhos. 2 facinho, minutinhos. Facinho, tranquilo, já retornamos.
É Oi, isso aí, Tony. olha só. Tinha um errinho anteriormente, né, Tony? Tinha num slide aí, Deixa eu tava voltar. 0 vezes 7 igual a 7, né? Os professores indicaram pra gente. Isso, olha E lá. é 0, Olha né? o Um errinho gato de aqui, ó. digitação aí, Olha o né? cat, olha o gatinho. Olha só, quem Não será pode, que né? foi, né? Me perdoe, fui eu. Olha lá. Fui eu. Portanto, 0. Nos perdoem aí, tá? E falando da resposta, né, da questão, né? A Ana Beatriz, né, indicou pra gente que é às 8, Opa, às 16 opa. e às 20. Acho que ela esqueceu de alguma coisa aqui, 4 em né? 4 horas, né, Tony? Faltou um pouquinho, de 4 em 4 horas. Tem que tomar né? cuidado, é remédio, né? Exato, é remédio. Prescrição médica. O aluno Cauã mandou pra gente aí, ó, 12, 16, 20 e 24. Pá. E também os alunos da unidade escolar Vanioli Dionísio Marques Pavan de Araçatuba. Essa é nova, essa eu não Legal, conhecia né? também. Bacana. 8, 12, 16, 20 e 24. Ele repetiu o 8, acho que até como referência também, Sim, né? tá. Ok, tomou a primeira dose às 8 horas da manhã, então tomá-la como referência, tá ok? Aqui, e a partir daí tomar o medicamento de 4 em 4 horas. Aí é que legal, né? Até o final do dia, né? Exatamente. Então o dia termina às 24 horas. Mas É. como meia-noite. Famosa meia-noite. De fato, né? De 4 em 4, a ideia aí do princípio multiplicativo, né? Dos múltiplos. Tá? Então aqui a gente tem mais 4, mais 4, mais 4, para entender aquela ideia da soma, né? Sempre lembrando que a gente está dando aula para o 6º ano, né, professor Sim. Osmar, né, professor Tony? Exatamente. Então tem que ficar atento a isso. De fato, 12, 16, 20 e 24, pronto. Tomou o medicamento no horário correto. Legal. Beleza? Tá? Olha lá. Esther utiliza... Próxima atividade, né, Tony? Sim, já Tá. é outra já. Beleza. A Esther utiliza diariamente o trem para ir de casa para o trabalho. Ela sabe que de segunda a sexta-feira, os trens passam de 7 em 7 minutos. Ok? Ela costuma pegar o trem que passa às 7 horas da manhã. Ponto. Certo dia, ela acordou atrasada e pegou o trem do primeiro horário depois das 8 horas. Tony. Então, o que a gente quer saber aí, né, é que horário que ela tomou esse primeiro trem depois das 8 horas, já que ela se atrasou. A ideia é a mesma da anterior, né? Já Perfeito. que a gente sabe que ela tomava o trem todo dia às 7 horas, quer dizer, passava um trem às 7. Sim. Como passa de 7 minutos, Perfeito. era 7, o próximo era 7:07. Certo. Depois 7:14. Perfeito. E aí vocês se viram agora. Beleza. Né? Porque senão eu vou dar resposta para vocês. 2 minutinhos e a gente já retorna. Até já. Olha aí, Osmar.
A Eloá, da escola PEI, do sexto ano B, colocou como resposta 8 horas e 7 minutos. 8 horas e 7. Olha só, a Escola Estadual Maia Alice Ekman de Peruíbe, os alunos de lá mandaram pra gente 8 horas e 3 minutos, assim como a escola, uma escola de Inorá, em São José dos Campos, mandou a resposta do Miguel, também 8 e 3. A PEI Alexandre Rodrigues Nogueira, de Embu-Guaçu. A Escola Estadual Padre Antônio Jorge Lima, de Bauru também. Bauru. A Unidade Escolar Vanione Dionísio Marques Pavan também. Só que aí colocou 8 horas e 30 minutos. Será que não inverteu alguma coisa, não? É possível, né, Antônio? Vamos subir a resposta? Vamos ver? Tá, vamos comentar? Olha lá. De fato, se o trem passa de 7 em 7 minutos, tá? E ele passa às 7 horas... trem que ela costuma pegar, mas ela chegou atrasada, né? Sim. Então a rotina diária dela é essa aqui. Opa, normalmente eu pego esse trem aqui, tá? Isso eu sei. Se os trens forem pontuais, tudo bonitinho, tá? Ó, eu costumo pegar esse aqui. Então, eu sei que, olha lá, o que acontece? De 7 em 7 minutos, né? Vamos até desqualificar, né, a ideia do 7 aqui, não é? Para a gente entender aqui, ó. Então a gente está falando, ó, de 7, vamos tirar a hora, né? Tá? Sim, 7, mais claro, isso, né? 14, 21, 28. É a tabuada do 7, né, Tony? Sim. Tá? É a Sim. tabuada do 7, tá? E por aí vai, tá? Então, lógico, a gente faz esse processo, desenvolve. E aí o que acontece? Até aqui é tranquilo. Aí muda, já não é mais 7. Já não é mais 7. Já não é mais 7. Aí você já Por tem que será? Pois é. Deu 7 horas, 59 minutos, 59 segundos, virou. Virou. E aí Virou deixa de ser 7 e passa a ser 8, tá? Então, ó, o primeiro horário, depois das 8 horas, tá? E aí, se ela acordou atrasada, por exemplo, 7h10, tá? Ela tem essas opções, mas, não, já estou atrasada mesmo, tá? Vou pegar depois, primeiro trem depois das 8. Exato. Então, ela tem plena consciência através de cálculo simples, né? Os alunos da EMDS mandaram também às 8 e 7, também confundiram, né, essa ideia. Não pode esquecer que a hora, né, ele tem uma base sexagesimal, né? A base é 60, né? Então, quando a gente vê 8 e 3, a gente percebe que passou 63 minutos. E o 63 é o múltiplo do 7, né? Então, aí sim fica a ideia do múltiplo de 7. Então, Pois é. Por isso que confundiram. Tem que tomar bastante cuidado. Para finalizar, então, tá? A Esther, tá? Se quiser, tá? Vai pegar o trem das 8 horas e 3 minutos, tá ok? Atrasadinha, mas igual eu hoje. Tranquilo. Não. Estamos em São Paulo, tudo é imprevisível, tá? A aula está terminando por aqui, eu agradeço a participação de todos, a presença de todos, né? Sempre aquele carinho aqui com a gente, participando da aula, participando do chat, das interações, tudo bem? E é sempre muito bom estar com vocês e tentar superar esses momentos difíceis, né? Que o Brasil e o mundo vivem, tá? Nosso diretor vai colocar o QR Code para vocês fazerem a análise da aula, mandarem aqueles comentários, que ficou bom, que ficou ruim, que deu certo, que deu errado, tá ok? Tony, obrigado. Obrigado a você, Osmar. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Um grande abraço e até a próxima. Beijo no coração. Valeu, obrigado à equipe de produção que fez essa aula acontecer, a todos, o pessoal das Libras. Valeu, até a próxima.